Fala galera! Após nosso debate, nosso fórum, nosso momento de reflexão, nossa troca de ideias, o nosso bate-papo, a gente dá início à nossa aula sobre o bullying e a gente entra pelo menos mais ou menos assim. Lucas capítulo 6, versículo 31. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam com vocês. Palavrazinha de reflexão sobre o nosso contexto, eu creio que encaixa perfeitamente no que a gente quer propor aqui na nossa aula, então fiquem atentos aos detalhes que eu vou passar mais informações. Nosso conteúdo é o bullying, professor Yuri Dantas, disciplina de educação física. E aí a gente começa mais ou menos querendo saber e entender o que é o bullying. O que é bullying? Vem do termo inglês, que é derivado das dos atos de violência, tanto físicas, psicológicas, ações intencionais, repetitivas e praticadas por um indivíduo. Geralmente é um termo utilizado para concretizar como valentão. Então esse é o bullying. Nas suas várias facetas, ações verbais, que a gente vai saber o que são essas ações verbais, ação psicológica, racial, física e a ação do momento hoje, que é o cyberbullying. Então temos cinco conceitos sobre formas de bullying. E esses conceitos nós vamos falar sobre cada um deles, pois o bullying ele é um fenômeno pelo qual uma pessoa, exemplo, uma criança, uma adolescente, é sistematicamente exposta a um conjunto de atos agressivos, tanto de maneira direta quanto indireta, que ocorre sem motivação alguma, apenas por diversão de quem pratica, apenas por diversão. Essas ações são basicamente o que distingue o processo de outras formas de agressão, que é o caráter repetitivo e sistemático, ou seja, é a intencionalidade de causar danos ou prejudicar a pessoa de qualquer maneira, de qualquer forma, só para quem está praticando se sentir bem com aquilo. Estão entendendo? Então vão anotando, prestando atenção, ok? Então, nesse contexto, ele há um desequilíbrio de poder que se relaciona ao bullying. É uma ação que se explica pelas diferenças físicas no contexto de estatura, peso, raça, entre outras ações. O maior vai sempre atrás do menor, vai sempre atrás do indefeso. Então essa é a proporções, ou seja, ações emocionais, galerinha. Ações emocionais que podem ser, vamos dizer, percebida na relação entre o agressor, entre a vítima. Tem os aspectos emocionais que distinguem a questão do medo, de estar quando aquela pessoa vai falar, ele já fica com medo, já se retrai. Então, é essa maneira com que o agressor procura sua vítima e com que eles dá para distinguir essas reações. Então, o que a gente vê é que o bullying ele é um fator de risco para a violência institucional e social, bem como para comportamentos antissociais individuais, e pode significar uma forma de afirmação de poder interpessoal daquele indivíduo por meio da agressão. Estão compreendendo? Então, é esse fator de risco. E por que um fator de risco? Porque é aquilo que prejudica a si próprio. E ele tanto prejudica a vítima, o agressor, a testemunha, prejudica a todos ao seu redor, essa ação. Então, bullying vai muito além da brincadeira sem graça, pessoal.
há uma diferença imensa do você brincar, do você se divertir para o bullying. A partir do momento que a pessoa não está mais se divertindo com as suas brincadeiras, que a pessoa já fica constrangida, ela já pode entrar no contexto do bullying. Você já pode estar sendo o agressor e o outro já pode estar sendo a vítima. Não é apenas a ação física, mas, como eu falei, nas nossas 5 formas: verbal, psicológica. Então, no entanto, quando há sofrimento que causa sofrimento, já não é mais brincadeira. Já não é mais algo que você venha a se orgulhar de estar fazendo com aquela pessoa. Então preste atenção, bullying vai muito além da brincadeira sem graça. Bullying não é brincadeira, bullying é algo sério, que é para nós refletirmos. Nós vimos um contexto de um vídeo e nossas leituras deu para ter a noção do perigo, do agravamento que é o bullying na vida de uma pessoa, tanto de quem pratica quanto de quem olha. Então vocês estão vendo o que é o bullying, o que é esse contexto. O contexto social, ele é um palco o contexto social, que é o palco de maior prevalência de bullying, é o ambiente escolar. O que não significa, galera, que esse fenômeno não ocorra só apenas no ambiente escolar, mas ele também vai para vários outros cenários. Mas o cenário mais prejudicial, com maior índice de pessoas que cometem bullying, está no contexto escolar. Existem ações, muitas escolas hoje tomam atitudes, podemos dizer, com intervenções, com palestras sobre esse cenário, sobre como tratar o bullying. Então, o bullying, ele divide-se em 2 maneiras. Ele está dividido no seu cenário em 2 ações, ou seja, há 2 maneiras de se praticar. Vimos as 5 formas, e a gente vai pegar as 2 maneiras. Ou seja, há uma divisão, que é a categoria do bullying direto e do bullying indireto. E aí eu pergunto a vocês, o que seria o bullying direto? E o que seria o bullying direto? Pensem aí, reflitam. Nas nossas leituras nós tínhamos falando desse questionamento do que é o bullying direto e do que é o bullying direto. O que é? Como ele é aplicado? Ok? Então, dando continuidade, o bullying direto, ele é a partir de agressões físicas. É o bater, o empurrar, é o agredir fisicamente mesmo. E o indireto, ele parte da agressão verbal, da ação psicológica. Então, olha aí a diferença. Um é mais psicológico e verbal e o outro é físico. Mas todos os 2 estão no contexto de não pode ser praticado. Vamos dar um basta. Vamos dizer não ao bullying. Então, galera, vamos parar com isso. Porque o bullying indireto, ele envolve uma forma mais sutil de vitimização, pois engloba atitudes como indiferença, isolamento, exclusão, difamação, provocações. Ou seja, aquele que você chama o seu coleguinha para estar fofocando do outro colega, excluir ele de lado das atividades, do contexto de conversar com os amigos, deixa ele isolado. Então isso também afeta o psicológico de uma pessoa. Às vezes você acha que é só as ações físicas, mas essa psicológica também é terrível. Ela maltrata, ela corrói por dentro o ser humano. Então, existem estudos que comprovam que essas 2 associações, a direta, que é a forma de agressão, ela está mais ligada à ação masculina, e a indireta engloba mais a questão feminina. As meninas partem mais para ações psicológicas, para ações do cyberbullying, os meninos partem mais para a questão de agressão. Então, diante disso, há envolvidos nesse contexto
No bullying identificam-se claramente os seguintes protagonistas. O que seriam esses protagonistas? São os participantes do cenário, são os envolvidos. Agressor, que é o líder, né? Que é quem capitaneia todo o grupo, que é quem começa. Os seguidores, que eu não fiz, mas você estava junto dando risada, você compartilhou, você foi cúmplice. Que reforçam o bullying e estimulam o comportamento do agressor. São aqueles que ficam estimulando, vai, isso mesmo, merece. As testemunhas, que são os espectadores que apenas observam o bullying. E repito, pessoal, vi uma ação dessa, chega num adulto e compartilha o que aconteceu. Você pode estar salvando a vida de uma pessoa. Você pode estar salvando. Então não fica calado, vai lá, não precisa você se identificar para o Deus e o mundo quem foi, mas chama um adulto, conversa e fala. Os defensores, aqueles que ajudam as vítimas que são objetivos dos agressores. Então são esses espectadores, esses envolvidos que estão nesse trâmite. E o bullying vítima, que são agressor e vítima, são crianças e adolescentes que atuam tanto como vítimas como agressores. A partir dessas ações se tornam um só, uma fusão. Então é como ele chega ao ponto de envolver o ser humano a praticar os dois, tanto ele é quanto também ele comete. Então, galera, há consequências e não são poucas as consequências. E como sabemos, a principal dela é a morte. Crianças de 12 anos, pessoal, se suicidam por causa disso. Crianças se tornam adultos perturbados que cometem atrocidades por causa disso. Então veja a sua influência no seu colega, na pessoa que está ao seu lado. Seja um agente influenciador para as ações positivas e não para circunstâncias negativas. Influencie de maneira para dar autoestima e não baixa estima. Encoraje a estudar, a seguir em frente e não a ter medo. Pois são dentre elas, nós temos baixa autoestima, medo, angústia, falta de vontade de ir à escola, ansiedade, dificuldade de se relacionar com outros colegas, dificuldade de concentração, o rendimento escolar ele desce, a pessoa chora bastante, insônia, chega ao ponto de ter uma automutilação, vai para a depressão e por fim pode chegar ao suicídio. Então é trágico, é sério. Não brinca com coisa séria. Você pode às vezes estar se achando nas brincadeiras, mas agora você sabe que tem brincadeira que não é brincadeira. A partir do momento que você constrange, que você coage, que você trabalha a ação psicológica na pessoa, já não é mais brincadeira. Então seja um polo positivo na vida de alguém e não um negativo. Pois trata-se de uma ação de preservar o ser humano. Então vamos nessa ação, nessa ferramenta que temos que é a internet, que eu vou passar um trabalho já sobre isso. A nossa pós-aula vai ser pautada nisso, por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção, ok? E vamos dando continuidade, pois as principais consequências do bullying no meio escolar são todas essas que eu falei. Todas essas ações, esse contexto. E hoje em dia, o principal bullying no contexto escolar ou social é o cyberbullying. Professor, o que é o cyberbullying? Cyberbullying envolve o uso de informação, de comunicação tecnológica para exercer comportamentos deliberados, repetitivos e hostis para com o indivíduo, com a intenção de prejudicar. Ok? Então, se utiliza
da tecnologia para prejudicar o outro por meio de imagens, por meio de montagens que a pessoa não gosta, não curte. Então, vai postar alguma coisa daquela pessoa? Pergunta. Eu posso postar? Você gostou? Pergunta. Porque vai que aquela pessoa não goste e aquilo acaba virando uma bola de neve. Ok? Então, aquelas fotos indesejadas que a gente tira de uma pessoa e que sai postando. Vamos ter mais calma. Vamos dar mais privacidade à pessoa. Vamos perguntar se eu posso postar. Porque vai que a pessoa não gosta da postagem e você pode estar cometendo algo até mesmo sem você querer. Mas agora você já sabe e está bem informado, galera. Vocês estão começando a ficar bem informado sobre essa ação de bullying, sobre o prejuízo que causa a vida de um jovem, de um adolescente. Então notem que é tão pesado o bullying que a pessoa tira a própria vida. Então, mais uma vez, vamos ser polo positivo e não negativo, ok? Então vocês todos estão sabendo o que é o cyberbullying, porque os casos de bullying no Brasil, as únicas pesquisas que se tem no Brasil, as pesquisas bem de 2000 para cá que veio aprimorar mais pesquisas, mas a maioria das pesquisas que no seu pontapé inicial foi um norueguês, Daniel Owens, que ele começou a pesquisar o comportamento de jovens no contexto escolar e viu a necessidade de fazer uma elaboração, de fazer um trabalho sobre o bullying, uma ação preventiva. Então, bullying é coisa séria. Então, aqui chega o nosso momento de sugestões para o enfrentamento do bullying. O que você faria para enfrentar o bullying? Quais ideias vocês podem ter para colaborar com a sociedade, para clarear, para que seja uma mensagem de reflexão para a nossa sociedade, ou para a nossa comunidade sobre o bullying? Nossa comunidade pode ter. A gente não sabe. Porque elas ficam em silêncio, elas não falam. Então, o que vocês fariam para que as pessoas refletissem sobre o bullying? Quais as ideias que vocês podem colaborar para a nossa comunidade? Aqui a gente chega na Constituição Federal de 1988, que vai falar sobre o bullying, sobre o que é o bullying, sobre a questão que a pessoa pode ser presa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal e as leis especiais que envolvem o bullying, Código Civil, a Lei Estadual número 13.474 de 2010. Todas elas são situações que envolvem o bullying. Todas elas são ações para proteger, que a gente poderia estar seguindo. Então, diante disso, a Lei 13.474 de 2010, ela vem a se tratar para reduzir a prática de violência dentro e fora das instituições e melhorar o desempenho escolar. Ela vem promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito aos demais, vem disseminar conhecimento sobre o fenômeno entre os responsáveis legais, pelas crianças e pelos adolescentes. Ela também, a partir dela, vem para identificar concretamente em cada instituição a incidência e a natureza das práticas de bullying. Ela vem desenvolver planos locais para a prevenção e o combate às práticas de bullying nas instituições de ensino. É isso aí, galera, nossa aula chegando ao final, mas não vamos acabar assim. Na nossa aula vocês vão ter um estudo de caso, onde vocês irão ter que fazer um mapa conceitual e dissertar sobre esse estudo de caso, ok? Então vai estar todas as informações no estudo de caso. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu vou estar respondendo. Após a nossa aula, temos a nossa pós-aula. Na nossa pós-aula vai ser liberado um vídeo onde vocês podem ter a noção do que eu quero na pós-aula. O que eu vou querer é simples e fácil para vocês fazerem. Vocês são capazes, vocês conseguem. Tivemos bastante informação sobre o bullying.
bastante informação mesmo. Então, a nossa pós-aula vai ficar, após o vídeo, vai entrar em ação o seguinte: vamos dar basta ao bullying, vamos dizer não a essa forma arrogante, essa forma de magoar as pessoas. Vamos dizer não, vamos dar um basta. Então, vocês irão criar uma campanha contra o bullying. Pare com o bullying. Esse é o tema da nossa campanha. Pare com o bullying. Essa campanha, vocês irão gravar um vídeo aonde pode até no mínimo com 2 minutos, e onde vocês irão me mandar esse vídeo, ok? Então, após vocês terminarem, vocês podem estar me enviando. Eu vou estar olhando o vídeo para que eu possa autorizar a publicação do vídeo, para ver as informações que tem dentro do vídeo, ok? Então, galera, vamos nos unir nessa corrente. Vamos dar um basta ao bullying. Vamos ser pontos positivos na vida do outro e não pontos negativos. Vamos marcar com positividade e não com negatividade, ok? Então, mãos à obra. Nossa atividade está sendo liberada agora na nossa sala, que é o estudo de caso, que é o estudo, beleza? No fórum nós vimos um vídeo real. Eu também no estudo de caso é uma ação real com a menina de 12 anos. Vocês leiam, vocês façam um mapa conceitual, dissertem sobre o mapa, e qualquer dúvida estamos à disposição, beleza? E nós temos, lembrando que nós temos até às 18 horas. Então, caprichem e vamos dar um basta.